Fala aí, seus peixão, beleza? Eu sou o Edu, esta é a Aline, este aqui é o Cauê. Estamos aqui para fazer um pós-jogo em conjunto nesse belo canal que vos fala. Vem pro peixão com nós, tá certo? Então vamos comentar essa derrota do Santos em casa para o Flamengo por 2-1. Inclusive recebi informações aqui, meu. Aqui, ó. Bustos já caiu na Austrália, tá? Tô querendo a saída dele? Não sei. Realmente não sei, tá? Mas a gente vai entrar nesse pormenor. Primeiro, as ponderações de todos os presentes aí. Valinha, fica à vontade para dar seu parecer inicial. Tristeza. É o sentimento de hoje. Tristeza. Dava tudo pra ganhar, mas novamente o Santos perdeu. Novamente? Novamente. Tá. Quis jogar no finalzinho, mas enfim. Muito triste. Muito triste. Vou até tirar o bonequinho daqui, por enquanto, pra ficar parecendo nós. Vai, Cauê, suas considerações. Rapaz, Menino ponderado. eu acho que ele caiu na Austrália, Nova Zelândia e está chegando. Por mim, já tinha que ter trocado porque ele segura muito as alterações e... Pode olhar aqui, ó. Ah, sim. Não precisa olhar pra nós não, que a gente é verdade. bonito, mas olha lá na câmera. Ó. Veja tô. E ele segura muito as alterações que precisa fazer. Dá pra ver que o time com 2 meias já funciona bem. E o Gaulat não pode entrar mais. Seu problema é o Ricardo Goulart ainda. Ainda é, porque você vê que não, de meia ele não tem nada. Mas como as coisas mudam, né? Que da última vez ele falou que era bustonizado, não sei o quê. Tava bostanizado? Tava. Nós não? A gente tava mais ou menos. Tava, mas ele tava mais. Ah, achava que não tinha que sair. É. Não, eu tô no não tinha- sei ainda, de verdade. Não, eu quero que caia. Você quer que caia? Ela já quero, mudou. Já mudei Eu também. mudei também. 2 mudaram e eu tô ainda tô do mesmo jeito de antes. Vai. Não, mas eu mudei porque é o seguinte, ele tá muito teimoso, dá pra ver as peças que estão funcionando e ele não põe. Ele quer, daqui a pouco ele põe o Angulo e o Júlio de novo. É. Ó, vamos lá. Então, primeiro, agora as minhas ponderações, porque vocês reclamaram que eu não deixava eles falar. Não. E é verdade. É costume meu falar bastante, porque é característica pessoal. Bom, vamos lá. Primeiro, o que me incomodou no primeiro tempo. Aliás, eu tenho que elogiar aqui o Lucas Braga. Ele fez um bom jogo. Verdade. Hoje o Lucas Braga jogou bem. Sempre pego no pé, critico, mas hoje ele fez um bom jogo. Chutou 2 vezes no primeiro tempo. Hoje ele deu 3 chutes pro gol. Eu falei, rapaz, o que tá acontecendo com esse moço? Ele conseguiu chutar pro gol? Bom 2 como atacante? Bons chutes. Os 3 chutes foram bons. Não Maravilhoso. foram maravilhosos porque não foram gol, mas assim, o Santos defendeu, as outras 2 passaram perto. Então foram 3 tentativas boas. 2 como atacante e 1 como lateral. Beleza, como lateral foi bem de novo, quando foi necessário, mas me incomoda muito um jogador ter que ser improvisado de lateral porque os laterais não têm capacidade suficiente de jogarem como laterais. Mas beleza. Sendo o pé no chão, eu acho que o Bustos falha muito. Hoje na escalação ele falhou porque a gente comentou enquanto o jogo tava rolando, já no começo. Por que ele não colocou nenhum dos meias pra jogar? Porque assim, você bota o Batistão de meia, você sacrifica o que ele faz de melhor, que é o trabalho do segundo atacante. Porque ele tem que voltar tudo. Eu não sou contra o jogador voltar pra buscar jogo. Não, mas ele tem que voltar tudo pra marcar, pra puxar contra-ataque desesperado. Toda hora os 2 pontas marcando lá na lateral, pra apoiar os laterais, porque eles não têm capacidade de marcar, tanto o direito quanto o esquerdo, marcam muito mal. E na hora de puxar contra-ataque é bicuda pra frente pro Marcos Leonardo, pra ele ficar trombando com 2 zagueiros de 1,90m, que tem 1,75m, e não conseguir ganhar na força, porque é normal, o jogador dessa característica não tem isso. Então, toda vez que o Marcos Leonardo pega com certa liberdade, ele domina e tenta chutar pro gol. Beleza. Tanto que ele errou 2 chutes aí, um ele pegou furado, a outra ele atrapalhou o Juan nesse lance no segundo tempo. Um ponto interessante. Depois do segundo tempo, o Santos melhorou. Por quê? Embora não teria tirado o Ângelo, que é o jogador que mais arma desse time, mesmo não sendo o armador, ele botou vários meias, ele botou todos os meias que ele tinha disponíveis, basicamente, só não botou o Lucas Barbosa, que eu não sei o que ele fez pro Bustos, que não joga mais. Botou todos os meias que ele tinha disponíveis no banco, basicamente, pra jogar. Então entrou o Bruninho, entrou o Goulart, entrou o Sanches. Melhorou o trabalho de bola do Santos, obviamente, porque o Sanches, mesmo velho, ele toca bem a bola. Então o Santos melhorou o trabalho de bola e conseguiu melhorar no jogo, porque o jogo do Santos, embora tenha saído o gol lá do Zanocelo, tava uma porcaria. Eu falei com eles. Fez o gol, mas não merece ganhar o jogo, porque ele joga muito mal. Mas melhorou depois que entraram os meias. Então assim, por que o Bruno não joga junto com o Ângelo? Por que na hora de entrar, sair hoje tem que entrar o Bruno, ou vice-versa? Por que o Ângelo tem que sempre ser o seu cara sacrificado? Por que o Juan tem que entrar sempre como ponta, sendo que ele é centroavante? Por que não bota o meia, que é o Lucas Barbosa, pra jogar de meia? Por que tem que entrar com o Batistão de titular, se pode entrar com meia? Podia ter entrado o Ângelo
e Bruninho e o Batistão como segundo atacante e o Marcos Leonardo, por que todo jogo precisa de 2 pontas? Por que o meia, que tá jogando de meia, não pode ser esse cara que se sacrifica para voltar no meio campo e ajudar a marcação? Por que não os volantes não se aproximam dos meias para criar? Por que toda hora que um volante pega a bola, tá todo mundo atrás de defensor para receber e o único que aparece é o Ângelo, que é criticado. Sozinho sempre. Porque é criticado que prende mais a bola, mas toda vez tá sempre isolado. Por que isso sempre acontece? Então, assim, tenho críticas ao trabalho do Bustos, tenho críticas ao trabalho do Bustos, mas eu também tenho críticas aos jogadores, porque isso é empenho de jogador. Ai, o técnico manda ficar ali. Meu irmão, se movimenta. Você tá vendo lance livre para armar jogo? Aparece. Sabe? Então, assim, muito é da leitura do jogador no campo. Se o técnico treina mal, e eu acho que tem essa parte também, que tem que ser responsabilizado por isso, jogadores precisam ser responsabilizados também. Porque o João Paulo, de novo, nem Noé carregou tanto animal, porque é impressionante como ele sofre com isso, cara. Bola aérea do Santos é um Deus nos acuda, os zagueiros estão sempre isolados em bola aérea, ninguém tira nenhuma, então sofre demais. E os gols do Flamengo são mérito do que o Flamengo construiu. A gente tem que reconhecer o mérito do adversário também. Ah, é falha de zaga. É falha de zaga, mas tem mérito na construção de jogo também. O Santos é muito permissivo, deixa muito. Passivo. Fica à vontade com a bola aí. A saída de bola é tranquila. O Thiago Maia tinha uma avenida pela frente, um latifúndio pra criar tudo que ele queria. Por quê? Porque é um buraco, tá? Então, assim, isso me incomoda muito. Essa permissividade. Mas eu acho que essa permissividade acabou desde o dia que o Bustos chegou na coletiva do 4x0 e falou assim, é culpa de jogador que eu não vou falar o nome aqui. Entendeu? Então ele botou o elenco em xeque. Ali ele perdeu o elenco, eu acho. A sensação que dá é que eles querem derrubar, né? Não sei se é, mas a sensação que dá é isso. Porque eles deixam o adversário jogar muito à vontade, né? Em qualquer lugar, qualquer jogo. Lugar. E principalmente em casa, que deveria ser sufocante para o adversário, não. Eles... Permissível. O jogo do Santos é isso. Ele começa um jogo na Vila Belmiro, aí dá 3, 4 ataques, você fica esperançoso, depois entrega a bola pro outro. Acabou. E faz o que vocês quiserem, fica à vontade e tal. O Santos não tem empenho de vitória desde a classe contra o Palmeiras em casa. Pra mim é ali. Ali foi o último jogo que você falou. Vamos jogar pra arregaçar. E aí perdeu, e aí ficou... Ah, meu Deus. Então o Santos toma um gol, você fica... já era. Se achar um gol aí, vai achar. Foi assim contra o Tátira, foi assim hoje. Achou um gol. O Zanussi fez um gol que foi... Inclusive eu acho que foi falha do Santos. Ele caiu com a mão curta ali. Só. Tá? Então assim... É muito pouco perto do que pode se oferecer. Então acho que o trabalho precisa ser muito criticado. Não sei se trocar de técnico vai ser de novo achar alguma coisa, mas se os jogadores não compraram mais a briga do técnico, é muito complicado. Mas aí é cobrança de jogador. E sim, precisa desesperadamente de reforços. Nas laterais, principalmente na direita. Precisa de um meia que seja titular, porque os meias que a gente tem não podem ser titulares. E precisa de um cara de lado esquerdo de campo, porque o Ângelo é extremamente sacrificado. O Lucas Braga, embora hoje tenha jogado bem, é daqueles jogos que ele joga um bem, daquele vai 8, 9 mal. Se seguir a tônica do que ele apresenta geralmente, é isso que vai acontecer nos próximos jogos. Então, esse é o meu ponto pra mim. Eu não sei se é só o técnico, mas eu acho que o técnico tem muita mão disso. Ele tinha um elenco na mão e ele começou a contaminar o próprio elenco com as falas que ele tem nas coletivas. Vai, Cauê, fica à vontade. Pode falar. Fica à vontade. Não vai ter cortes, vai ter que falar. Sim. Não, tudo bem. Eu acho que a gente também, tava até conversando com a Aline esses dias, a gente analisa muito o resultado aqui, acho que é natural, né? Porque, por exemplo, vendo o jogo de outro time, por exemplo o Corinthians, deu 4x0 no Santos, nossa, que timaço, eles falando. Aí já ficou 3 jogos sem marcar, os comentaristas e alguns torcedores falando, já não presta mais. O Santos tem um plano, isso é o torcedor cabeça tem que lembrar, a gente tem um plano de retomada de clube, vem tudo junto, mas nesse meio tempo a gente também não tolera futebol mais ou menos, né? A gente não gosta de futebol pragmático, a gente gosta de futebol pra frente. E pelo menos sentir que o técnico tá buscando isso é importante pro Santista. E você acha que o técnico não tá buscando mais isso? Não, ele parou, principalmente porque você vê que o time fica reativo, ele não propõe mais. Então ele espera acontecer algo pra mexer. Segundo tempo deu pra ver isso. Ele começa a ficar desesperado, aí ele começa a trocar tudo de uma vez no que ele poderia ter feito desde o começo. Sim. Isso é irritante, porque... Ele tá armando o time mal já, de começo. Então, exatamente. Se ele sabe como dá certo, porque realmente dá, às vezes no segundo tempo dá uma melhorada, igual que deu agora, Cria, né? por que ele não começa assim? Por que ele não coloca meio campo?
O Santos tem essa carência do meia de criação desde a saída do Sampaoli, né? Do Jair Ventura já sofria. O Sampaoli achou ali o Sanches sendo esse meia cerebral, mais como segundo homem ali, mas ele não tem mais corpo pra isso e tal. Mas ele ainda assim, quando ele entra, você vê uma movimentação um pouquinho mais parecida com o meio. O Bruno é quem chega mais perto. O Barbosa é outro. O Barbosa, só pra elucidar, pra quem não lembra, em números, ele tem uma participação direta pra gols a cada 89 minutos, ou seja, desde que ele entrou com a camisa do Santos, os minutos somados dele, todo jogo somado ele tem uma participação, um passe ou uma assistência. Por que esse cara que tem números tão importantes não joga mais? Eu quero saber por que esse cara não joga. Eu sou torcedor, eu sou sócio torcedor, não dizendo que eu sou mais torcedor que isso, mas eu quero saber por que esse cara não joga. O que ele fez? Brigou. Sempre jogou bem. No outro jogo ele tava suspenso, do Tátira, beleza. Não, tudo bem, mas Aí, sempre mas jogou não bem. joga, não entra nem 5 minutos no resto. Sempre jogou bem, sempre demonstrou alguma coisa. Então assim, por que esse cara não joga? Por que ele improvisa tanto um centroavante na ponta? Sabe? Não tô nem entrando no mérito de Julio, Angulo e tal, que são os caras do empresário dele e tal. Mas essa coisa me incomoda muito. Então isso eu questiono o técnico sim. Tá? Eu acho que ele tem muitas coisas pra mostrar, eu acho que ele tem até mão de obra, pelo menos na parte da frente, que pode fazer alguma coisa. Tá? Eu entendo a falta do Fernandes hoje, eu entendo que é um jogador importante ali, que é tipo um termômetro do meio de campo, mas eu acho que falta alguma coisa e falta essa sede de vitória. Um técnico que se diz que estuda o adversário, que trabalha de acordo com o adversário, repete o mesmo sistema tático todo o santo jogo. É sempre o 4-3-3. Tá a mesma coisa que eu falava do Cari. Por que não tem jogo que, já que estuda o adversário, por que não tem jogo que joga com 3 zagueiros? Não tem jogo que é 3-5-2? Não tem jogo que é 4-5-1? Ele fazia isso no Barcelona, né? Então. Se adaptava, agora parou. No próprio Barcelona de Guayaquil, o grande jogador dele era o meia. Era o Dias. O Damian Dias. Que ele nunca sugeriu pra gente. Porque é um jogador mais velho e tal, mas assim, é um meia de chegada, é um meia que aparece na frente pra fazer gol. Por quê? Porque é um meia que se movimenta. O Santos tem esses 2 meias, tem 3, vai. O Sanches, o Bruno e o Barbosa que fazem essa função. E joga o Bruno só quando sai o Ângelo. O Bruno vai pra ponta. Então, assim, Nunca é um joga os meia. dois. É um meia, jogou contra o Tátira, mas naquela bagunça que foi aquele catado. Então, assim, é um meia que não joga de meia. Quando entrou de meia, foi bem. Hoje entrou bem de novo, ele não jogou mal. O Juan, inclusive, na ponta, jogou bem, entrou bem no jogo. Então, assim, me incomoda esse tipo de coisa. Eu acho que falta tesão. É isso que me falta. Isso vai pra jogador, pra dirigente, pra Edu Dracena, pro Rueda. Tem que se mexer, sabe? Eu acho que o Rueda vê os canais, eu acho que ele inclusive assiste aqui, ele fala, ele usa uma palavra que eu sempre usei, não é terra arrasada. Eu continuo com a mesma opinião. Não é terra arrasada. Tem jogador bom, tem jogador que vai entregar, mas o time precisa ter brio. E brio você não impõe, brio você é da pessoa. Então assim, é o técnico que tem que chegar a trocar ideia. Por que com o Cuca esses caras corriam? Porque ele mexia no brio dos caras. Então assim, o técnico precisa comprar a briga de jogador e o jogador precisa comprar a briga do técnico. Eu acho que não estão falando a mesma língua, com perdão da palavra, que é um técnico argentino, né? Mas eu acho que não tem a mesma conversa. Eu acho que repartiu uma briga ali. Eu acho que precisa ter uns pratos limpos. É impressionante, 12 jogos e 8 empates nesse período. Uma vitória é muito pouco, perto do que o time pode mostrar. Tem toda a parada de ter sido prejudicado em alguns jogos, eu entendo tudo, mas é muito pouco. Se pegar em resultado e falha de arbitragem. É muito ruim, podia estar lá em cima, podia estar com 24 pontos, não seria mais líder, mas estava ali 24, 25 pontos, mas mesmo assim, é muito pouco. O Santos pode muito mais com esses jogadores, mas precisa sim de reforços. Vai, Dani. Urgente. Quais são as suas ponderações finais? É complicado, né? Que o torcedor fica puto da vida. Sim. A gente já não aguenta mais as mesmas críticas, as mesmas falhas. Sim. Sempre as mesmas jogadas, não tem criatividade. É Sim. complicado. Hoje a gente fez um gol de falta, que quanto tempo que a gente não via? Sim. Perder do jogo, a gente fala, né? Exatamente. O problema não é perder, mas é a forma que perde. Sim. Isso irrita, isso incomoda. Então é isso, deixa a gente puto da vida. Inclusive no meio de semana, merecia ter perdido. Nossa, ainda bem que eu tava dormindo, não assisti esse jogo. E Cauê, o que você acha? Suas ponderações finais. Ponderações finais, então, eu penso que o santista gosta de futebol propositivo. E a gente já deu pra ver que tem material humano pra propor jogo. Ah, não quero propor este jogo, por exemplo, um jogo específico, tudo bem, você até entende. Mas tá numa sequência. Sim. Então, como eu falei, não acredito mais no trabalho dele, porque ele vem evoluindo. Sim. Joga pra não perder. Tá jogando pra não perder. Aí quando vê que precisa correr atrás, mexe. Só que o mental dos jogadores já não tá aceitando. Porque, querendo ou não, imagina, você é jogador, você sabe que, vou botar meu companheiro lá e tá jogando bem e tal.
Ah, não, vou guardar ele pro segundo tempo, porque aí se a gente toma um gol, pô, você perde o grupo. E eu acho que ele já perdeu o grupo aí nessas entrevistas aí. É isso que eu acho. Bom, agora eu quero saber a sua opinião, você que está aí, tá? Comenta aí o que você acha. Pode discordar numa boa, desde com devido respeito, tá certo? Não quero ninguém xingando, achando que a gente é para-raio de cocô, tá? Fica à vontade pra discordar, mas não pra ser babaca. Comenta aí, quero saber a sua opinião. Faz o cocô, curta, comente, compartilha. Tamo junto até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e é nóis, né? Fazer o quê? Tchau. Tchau.